Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos, né, a mais uma reunião do Apocalipse. Essa é a reunião, essa é a mensagem de número 26. Desde que nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, atualmente estamos no capítulo 2, no versículo 12 e 13, da igreja em Pérgamo. Então, desde lá até aqui, essa é a 26ª mensagem, né? Cujo título é O Casamento do Mundo com a igreja em Pérgamo, parte 2. Eu acho que vocês, imagino que vocês, alguns já sabem o que nós vamos falar, né? Então, talvez não estranharam tanto esse título, né? Porque é realmente um título totalmente anormal, totalmente absurdo, não é? Como é que pode a igreja casar-se com o mundo? Isso é algo totalmente inacessível, assim, impensável, totalmente inaceitável, totalmente absurdo. Mas infelizmente aconteceu, infelizmente ainda acontece, e até a volta do Senhor, infelizmente, vai continuar acontecendo. Então, irmãos, nós precisamos aprender lições nesse dia de hoje, com o que aconteceu na igreja em Pérgamo, e nós precisamos pedir para o Senhor ter misericórdia, especialmente de cada um de nós, para que nunca caiamos nessa situação desse casamento terrível, maligno, satânico entre o mundo e a igreja. Então, vamos começar e eu espero que o Senhor ilumine cada um, ilumine você, como tem me iluminado. Espero que o Senhor me ilumine mais ainda durante essa mensagem e também me leve a arrependimento de cabal e específico de coisas da minha vida. Mas vamos começar de novo, vamos ler, né? Estamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Antes de nós lermos, eu queria explicar para... Sei que tem alguns aqui que não entraram na reunião passada, e eu também queria aproveitar a oportunidade de dizer para vocês que todas as mensagens que nós damos aqui ao vivo, essas mensagens, a reunião aqui é ao vivo no Zoom, mas essas mensagens são gravadas e, no máximo, até hoje à noite, estourando amanhã de manhã, no dia seguinte, essas mensagens já estão disponíveis no YouTube para ser assistidas. Então, todas as 26 mensagens, como essa de hoje, já estão disponíveis no YouTube. Quer dizer, essa logo, logo vai estar. Então, eu espero que, se você não acompanhou as outras, né, e tem o coração, o amor pela palavra, amor pelo Senhor, lembrando que a palavra é o próprio Senhor, ele é a palavra da vida, ele é o verbo da vida, né? Então, se nós amamos o Senhor, amamos a palavra de Deus. Você tem amor pela palavra, acompanhe essas mensagens. Eu tenho certeza que o Senhor vai edificar muito cada um de vocês, como também tem me edificado. É salvação para mim e para você. Então, a igreja em Pérgamo, o que significa a palavra Pérgamo? Não Pérgamo. Como nós falamos com os irmãos, cada uma dessas 7 igrejas em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, há 7 igrejas. E cada uma dessas 7 igrejas em Apocalipse, elas, cada nome de cada 7 igrejas tem um significado. Então, por exemplo, a igreja em Éfeso, a palavra Éfeso quer dizer desejável. E justamente o nome da igreja diz respeito muito quem ela é. Então, era uma igreja que o Senhor desejava que ela tornasse desejável. No início, ela começou a se afastar, mas nós cremos que depois, quando no início, antes de virar a igreja de Esmirna, né, a igreja de Pérgamo, ela já tornou-se desejável. Quando eu digo virar, eu estou querendo me referir, eu estou fazendo um resumo, né, mais para os irmãos não acompanharam as mensagens anteriores. As 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eram 7 cidades que haviam naquela época na Ásia Menor, atual Turquia, território da Turquia hoje. E essas cartas foram direcionadas para cada uma daquelas 7 igrejas. Porém, ah, quando nós lemos, estamos desfrutando dessas 7 cartas, né, estamos indo, caminhando, agora estamos na terceira igreja, terceira carta, igreja em Pérgamo, nós vamos observar que há aspectos aqui dessas cartas que não dá para ser entendido naquela época. São aspectos que certamente aquelas igrejas que receberam essas cartas não entenderam, porque tem coisas que não pode corresponder ao que estava acontecendo naquela época. Por quê? Porque essas 7 cartas, elas são proféticas, são 7 cartas
que diz respeito, na verdade, à história da igreja, do povo de Deus, da igreja, desde o início, quando ela surgiu, os apóstolos, até a volta do Senhor. Então, essas 7 cartas não são só cartas para aquelas cidades, aquela época, mas também diz respeito a toda a história da igreja, inclusive a nossa. Então, a igreja em Éfeso é o período quando a igreja começou, desde o início ali, em Atos, no dia de Pentecostes, até o final do primeiro século, tá? Quando os últimos apóstolos estavam vivos ainda. Depois entra o período da igreja Esmirna, que vai desde o final do primeiro século até o início do quarto século, do ano 300 alguma coisa, quando a igreja passou por um grande período de sofrimento. A palavra Esmirna quer dizer morte, mirra, sofrimento, tá? Então foi a época que a igreja passou por várias perseguições de todo quanto é lado, mas principalmente do Império Romano, dos judeus também, do Império Romano. Então, nós sabemos que houve 10 grandes perseguições que os imperadores romanos fizeram contra a igreja. E nessa época, muitos irmãos morreram, foram martirizados, perderam tudo, foram jogados como comida para os leões, vivos, foram queimados vivos, foram pendurados em postes, queimados vivos para a iluminação pública da cidade de Roma, por Nero, por exemplo. Então, assim, foram um período de muito sofrimento. E aí, quando chega na igreja em Pérgamo, já é o início do quarto século, 300 e alguma coisa, quando Constantino, o imperador romano, ele decide, então, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê um símbolo dos cristãos que usavam na época, e esse símbolo dos cristãos, ele vê esse símbolo e alguém no sonho fala para ele assim, com este símbolo os vencerás. Então, esse símbolo é o símbolo que os cristãos usavam na época, que é o símbolo que a gente chama em Cristo, que é justamente, estou dizendo na maneira aportuguesada, em que tem as duas primeiras iniciais da palavra grega de Cristo. Então, Cristo em grego é Christos. Mas eu vou falar de uma maneira bem aportuguesada para vocês entenderem, mas a palavra Cristo em gregos as duas primeiras letras parecem um X com um P, tá? Um X com um P. É o X com um P, na verdade, eu vou pegar aqui para vocês entenderem. Não é um X, nem é um P. Eu estou falando assim mais para vocês entenderem. Eu vou anotar aqui, só para os irmãos entenderem, tá? Essa aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Um X com um P. Na verdade, isso é uma maneira a portuguesa de explicar para vocês, né? Não sei se já observaram esse símbolo X com P, foi muito usado, ainda é muito usado na Igreja Católica, né? Esse símbolo aqui era um símbolo que os cristãos usavam na Igreja primitiva, porque são as duas primeiras letras iniciais da palavra Cristo em grego, né? Que é o X e o P. Fala Christos, mas escreve assim, de forma aportuguesada falando, X pos, X-pos, Cristos, só que não fala X-pos, fala Cristos, né? Mas é como se fosse um X e um P, tá? Então, o que Constantino... Isso é o que a história diz, né? A história diz que Constantino teve um sonho e ele viu esse símbolo na cruz aparecendo para ele, falando assim, com estes símbolos vencerás. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte, que não adiantava perseguir os cristãos, porque até então todos os imperadores que vieram antes de Constantino perseguiam os cristãos e tentavam esmagar os cristãos, tentavam reprimir os cristãos, matando, impedindo e etc., né, que os cristãos jogando na prisão. Nós vimos na igreja de Esmirna, né, jogaram na prisão, tiravam os bens, prendiam as famílias, torturavam e tudo. Mas quanto mais Satanás tentou essas táticas, nada adiantou. E, e é interessante, né, que essas táticas do inimigo são táticas tão antigas. Se vocês observarem, irmãos, não é a mensagem de hoje aqui, nós temos muito que falar. Eu estou tentando só tentando preparar vocês. Mas se vocês observarem essas táticas do inimigo que fizeram na igreja de Esmirna, nós falamos para os irmãos, vocês lembram? O inimigo tentou atuar nas 3 partes do ser tripartido dos crentes. Primeiro ele atacou o corpo, né? Atacou assim a questão do corpo, com a pobreza, tirando todos os bens dos cristãos. Tirando bem, então a igreja de Esmirna era conhecida pela sua pobreza, tá tá em Apocalipse 2:8, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Então ele tirava os bens. O Império Romano perseguiu, tirou os bens dos cristãos, ficaram sem nada. Essa tática do inimigo, tirar os bens para ver se o povo de Deus, se os cristãos blasfemam contra o Senhor, essa tática é muito antiga.
Foi a mesma tática que o inimigo usou com Jó. Vocês se recordam? Com Jó? Quando Jó, lá no início do livro de Jó, o Senhor apareceu, quer dizer, Satanás apareceu entre os filhos de Deus, os anjos, né, diante do Senhor, falou assim: aí o Senhor falou para Jó, aliás, o Senhor falou para Satanás: Vixe, meu servo Jó. Eu estou falando com as minhas palavras aqui, porque não é o nosso alvo aqui hoje, né? E aí, Satanás falou, como ele é íntegro, né? O Senhor falou para Satanás como Jó é íntegro, né? E etc. Aí Satanás respondeu para o Senhor: ele é íntegro porque você cerca ele, né? Você cerca ele com a cerca de proteção, tira os bens dele, tira tudo que ele tem, os bens ele não vai blasfemar na tua cara. Falou desse jeito pro Senhor. Satanás usou essas palavras, dizendo como se o Senhor fosse corrupto, né? Em outras palavras, ele dizendo assim: olha, Jó, ele te adora, Jó, ele é íntegro, Jó te ama porque você, Deus, dá muitos bens para ele, você dá muitas coisas materiais para ele. Você cerca ele com conforto, com tudo. Tira todos esses bens, você não vai blasfemar, você não vai ser na tua cara. Ou seja, as pessoas te amam por causa das coisas que você dá, por causa do suborno. As pessoas te amam, na verdade, não te amam, elas amam as coisas que você dá. Elas não amam você, Deus, elas amam o que você pode dar para eles. Ou seja, elas não amam o Senhor das bênçãos. As pessoas amam as bênçãos do Senhor. É isso que Satanás estava dizendo para Deus em relação a Jó. Aí você falou assim: então tá bom, Satanás, tira tudo que ele tem. Pode tirar tudo que ele tem. E aí, o Satanás então atuou na questão da pobreza, atacando o corpo, né? É, e aí depois ele pegou, falou assim: a outra tática foi: tira agora. Aí Satanás voltou e falou para ele: tá vendo? Jó, ele continua íntegro, na verdade, Deus. Estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos? Nós não estamos lendo o texto ali. Porque minha ênfase hoje não é isso. Então, eu só estou aproveitando a oportunidade para falar para os irmãos. Então, aí ele voltou diante de Deus novamente e falou assim: olha, Deus, olha, não funcionou porque o Jó, ele tá sadio, ele está cheio de saúde, não é? Tira a saúde dele e o homem quando tira a saúde, né? Pela sua saúde, estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos? Pela sua saúde, né? O homem, pela sua própria vida, o homem faz tudo. Tira a saúde dele, se ele não vai blasfemar. Aí, essa é outra tática, né? E aí, então, o Senhor falou para Satanás: pode tirar então a saúde dele, só não tira a vida dele. Então, essa é a outra tática que o inimigo usa, né? É como se o inimigo estivesse dizendo para Deus assim: o homem, ele ama a ti, Deus, mas ele ama, na verdade, muito mais a si próprio. O homem, na verdade, não te ama, ele ama a si próprio. Ele ama a sua saúde, ele ama a si próprio. Aí o Senhor falou assim: então tira a saúde dele. Aí, como você está dizendo assim, ninguém te ama, Deus. O homem ama é a si próprio. Então, primeiro falou que o homem amava os bens, as bênçãos que Deus dá. Irmão, eu queria aproveitar rapidinho e te dizer, irmão, você e eu, nós amamos quem? Nós amamos o Senhor das bênçãos ou nós amamos as bênçãos do Senhor? Nós amamos a origem das bênçãos, que é o próprio Deus, ou nós amamos as bênçãos que Deus nos dá? Os presentes que Ele nos dá. Porque, irmão, irmã, se nós amamos os presentes que Deus nos dá, Satanás tinha razão. Nós acabamos de dar toda a razão porque o inimigo falou para Deus. Eles te amam porque você cerca eles com as bênçãos. E aí, certamente, nós vamos cair. Nós precisamos escolher quem nós amamos, os presentes de Deus ou o próprio Deus que dá os presentes. E aí vem a segunda tática do inimigo, né? É a saúde, é a vida deles. E aí você falou assim: a gente pode tirar a saúde de Jó, só não tira a vida dele. Não tira a vida dele porque Deus poupou. Deus podia ter falado: tira a vida dele então. Se Deus quisesse, Deus podia ter falado isso, mas Deus poupou a vida de Jó. Mas nessa tática, o inimigo também não teve sucesso na vida de Jó. E aí é o que aconteceu na igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna,
quando Satanás viu que não conseguia mais fazer com que os cristãos abandonassem a Deus, tirando os bens materiais, e que eles caíram em pobreza. Vocês lembram também que a segunda tática que Satanás fez foi na questão da alma, atacar a alma dos crentes lá na igreja de Esmirna, que foi a blasfêmia, tá? Essa blasfêmia produz muita tribulação. A blasfêmia é quando falam mal de você. Falar mal de você é atacar a sua alma, ofende a sua alma, ofende o seu ser. A nossa alma do homem fica abatida quando ele é atacado. Essa é a outra tática do inimigo. Levantam pessoas para blasfemar, até irmãos para blasfemarem contra você. Satanás tenta essas táticas para falarem mal de você. Irmãos que você confiava, irmãos que você amou durante tanto tempo, esses próprios irmãos falando mal de você, para ver se nós vamos abandonar a Deus ou não. Essa foi a tática que fez com a igreja de Esmirna. E essa tática também o inimigo fez com Jó. Essas táticas são sempre velhas, são antigas, é da velha serpente, Satanás, a antiga serpente, ela nunca muda. Mas você pode perguntar, irmão Gustavo, aonde na vida de Jó ele foi atacado? Na parte da alma. Vocês lembram que antes de Jó ser atacado pelo inimigo, ele tinha uma reputação impecável. De repente, quando ele passou, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu a saúde, começou-se então os três amigos de Jó, três amigos! Não eram três inimigos, eram três amigos próximos de Jó, como irmãos para Jó. Começaram a atacar a reputação de Jó, quase o livro inteiro atacando a reputação de Jó. Ah, Jó, você está assim que você pecou. Ah, Jó, isso aí é maldição de Deus contra você. Ah, Jó, você é um rebelde. Ah, Jó, você é um leproso. Ah, Jó, você está assim cheio de lepra, ele cheio de tumores no corpo, né? Porque você pecou, você é isso, 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 isso. Isso é blasfemar. Essa tática, quem estava usando os três amigos de Jó para falar mal contra Jó era o próprio inimigo de Deus. Essa tática também foi usada na igreja em Esmirna. Satanás levantou pessoas da blasfêmia. Está no versículo 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. É a blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus e não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Essa tática é velha, antiga da antiga serpente. Mas Jó, ainda assim, não blasfemou contra Deus. E por fim, a última tática do inimigo é matar. Se ele não consegue atacar o seu espírito, que é a questão da tribulação, a sua alma, que é a questão da blasfêmia, e o seu corpo, que é a pobreza, então ele vai te levar para a prisão. Depois da prisão, se não der certo, ele te mata. Então essa foi a tática. Mas mesmo matando, os crentes da igreja de Esmirna ainda eram fiéis até a morte. Eles amavam mais ao Senhor do que a si próprios. Então, irmãos, foi isso que Satanás falou para Deus, lá em relação a Jó. Ah, tira a vida do homem se o homem não vai. Tira tudo que ele tem a vida dele se ele não vai blasfemar. Pela vida do homem, não é? Eu vou ler lá para os irmãos, né? Deixa eu ler para os irmãos. Lembrando, irmãos, que essa não é a mensagem de hoje, tá? Já vamos entrar na mensagem de hoje. Eu estou preparando vocês para a mensagem de hoje. Então, eu vou ler para vocês, Jó capítulo 2, versículo 4. Então, Satanás, versículo 3, perguntou o Senhor Satanás, observaste meu servo Jó? Jó 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. Por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que desvia do mal? Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, está dizendo, Deus, o homem não te ama. Homem nenhum te ama. O homem, na verdade, finge te amar. Ele ama a sua pele. Ele ama a sua própria pele. Ele ama a si próprio. O homem não te ama, ele ama a si próprio. O homem, ele é um amante de si próprio. Tira a pele do homem. Tira, entendeu? A vida do homem, ameaça a vida dele que ele vai entregar tudo e vai ceder. Aí, versículo 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha a ousadia do inimigo, né? Disse o Senhor Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até a alta cabeça. Jó, sentado em cima, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus, não recebemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolar. Olha que condolência e consolo, né? Levantando eles de longe os olhos, não o reconheceram, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentados com ele na terra 7 dias, 7 noites, nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Por enquanto, né? Depois você sabe, nós sabemos o que aconteceu, né? Começa a falar mal de Jó. Então, irmãos, o ponto é que, mesmo assim, Jó foi fiel. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Esmirna, quando ameaçou matar os crentes, eles foram fiéis até a morte. Eles mostraram para Satanás que a vida de Deus que está em nós, o Cristo que habita em nós é mais forte que aquele que está no mundo. E eles provaram dizendo assim: nós amaremos Deus, custe o que custar, ainda que morramos. Nós amamos mais a Deus do que a nossa pele. Amamos mais a Deus do que a nossa vida. Amamos mais o Senhor do que tudo que há nesse mundo. Então, a nossa vida tem menos valor. A vida do Senhor tem mais valor. Nós amamos o Senhor. Isso é tomar cruz. E aí, Igreja Esmirna fala assim, o Senhor falou assim no finalzinho, né? Apocalipse 2:10. Eis que o diabo, não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser exposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, irmãos, foi uma época que eles provaram que eles amavam o Senhor até a morte. Irmãos, então o ponto é que isso foi a época da igreja de Esmirna. Vamos para a igreja de Pérgamo. Aí, quando então Satanás viu que ele não conseguia com essas táticas velhas dele, desde a época de Jó, até muito antes, né? Desviar os crentes de amar o Senhor, porque o amor, esse amor que havia nos crentes era tão forte pelo Senhor, é um amor tão forte, tão poderoso, porque é o próprio Deus amando dentro deles, um amor que é inabalável, é o amor que é o próprio Deus, que ninguém pode abalar, porque é o próprio Deus. Satanás então muda a tática. Ele pensa assim: puxa, já que eu não consigo matá-los, blasfemar contra ele, nada adianta. Então é o seguinte: vou estender a mão e vou fazer amizade com os crentes. Vou agora me unir aos crentes, vou parar de perseguir, eu vou dar as boas-vindas. Ou seja, vou tirar a perseguição, vou tirar tudo e vou dar as mãos. E Satanás, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ao fazer isso, ele então derrotou os crentes. Foi quando surgiu a igreja em Pérgamo. No início do século IV, 300 e alguma coisa, surgiu Constantino. Agora entramos em Pérgamo, surgiu Constantino. E Constantino, o imperador Constantino, ele teve, junto com a sua esposa, sua mãe, ele teve, em vez de perseguir os cristãos, como vários é, 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 imperadores que vieram antes dele fizeram, ele teve simpatia pelos cristãos, ele teve uma certa condoência, e ele falou assim: não, eu não vou perseguir os cristãos, não. E ele teve esse sonho que eu falei para os irmãos, que ele viu o símbolo, né? Então, ele nesse símbolo, falando assim: com esse símbolos vencerás. Esse sonho nós sabemos veio de Satanás. Então, é como se Satanás estivesse dizendo para ele assim: Constantino, se você estiver em Cristo, esse símbolo que eu falei para os irmãos, o X e o P, que é as iniciais do nome de Cristo em grego, quer dizer estar em Cristo. Toda vez que um cristão morria, ele colocava esse símbolo no túmulo dos cristãos, dizendo que eles morreram em Cristo. Então, quando o sonho falou isso para eles, no sonho, Satanás falou para Constantino no sonho isso, com esse símbolo vencerás, é como se ele estivesse dizendo assim: se você, Constantino, ficar em Cristo, você vence os cristãos. Então ele entendeu isso. Então, o que Constantino fez? Ele decretou, em vez de perseguir os cristãos, ele parou com toda a perseguição e ele decretou que daquele dia em diante, ele fez um decreto de imperador, daquele dia em diante, todas as pessoas que estivessem debaixo do Império Romano, e eu falei para os irmãos, o Império Romano era monstruoso, era o maior império da Terra naquela época, um dos grandes impérios, os maiores impérios que existiu no mundo. Ia desde o norte da, ilha da Inglaterra, né? Pegando a Europa praticamente inteira, pegando parte da Ásia, pegando o Oriente Médio inteiro, pegando o norte da África.
todas as pessoas do Império Romano, daquele dia em diante, tornariam-se cristãos, por decreto. Então, o que Constantino fez? Ele fez um casamento entre o Estado, que é o Império Romano, a política, com a igreja. Então, a igreja que era pequena, era composta só de crentes verdadeiros que amavam o Senhor, de um dia para outro, puf, cresceu, ficou monstruosa, inchou, ficou inchada de falsos cristãos. Encheu várias. Todo mundo agora era cristão, mas era cristão não porque se converteu. Era cristão não porque nasceu de novo. Era cristão não porque se arrependeu. Mas era cristão por decreto. Se você nascesse no Império Romano, você já era cristão. Perguntaram assim: o que você é? Sou cristão. Você conhece Cristo? Não, nem sei quem é. Então como é que você vai ser cristão? Não, é porque todo mundo que nasce no Império Romano é cristão. Era assim que funcionava. Não só isso, Constantino ainda encorajou que quem quisesse ser cristão, ele daria moedas de prata, daria roupas brancas para batizar, etc. Então, irmãos, nós sabemos, né? Simplesmente Satanás, quando fez esse casamento entre o mundo e a igreja, entre o Estado e a igreja, matou a igreja. É esse casamento que destruiu a igreja. Por isso a palavra Pérgamo quer dizer casamento, porque houve um casamento entre o mundo e a igreja. A palavra Pérgamo também quer dizer torre alta, que também dá o mesmo significado, porém, essa torre alta, esse significado torre alta, eu vou deixar quando nós terminarmos as 7 igrejas, eu vou voltar com os irmãos, todas as 7 igrejas novamente, de forma mais rápida, e aí nós vamos relacionar as 7 igrejas com as parábolas de Mateus 13, tá? Com as 7 parábolas de Mateus 13, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da grão de mostarda, a parábola da mulher que botou o fermento na fina flor de farinha, a parábola do tesouro e etc. Então, quando nós terminarmos, aí eu vou relacionar 7 igrejas com as 7 parábolas de Mateus 13, aí nós vamos entender o significado, o outro significado da palavra Pérgamo, que é torre alta, tá bom? Mas por enquanto não vou falar sobre isso. Deixar mais quando nós terminarmos todas as igrejas, aí eu volto explicando cada parábola e nós vamos entender melhor esse significado torre alta. Voltando para o significado casamento, que é o outro significado da palavra Pérgamo. Então, irmãos, é, ou esse casamento matou a igreja. Lembre-se, a palavra igreja quer dizer em grego eclesia, ek. Eclesia vem do prefixo ek, eclesia. Ek quer dizer para fora. Ek quer dizer sai de dentro de alguma coisa. Sair de dentro de alguma coisa. Eclesia, chamado. Então, eclesia o significado de igreja em grego. A palavra grega para igreja é eclesia. Então, eclesia quer dizer chamado para fora, saindo de alguma coisa. Então, eclesia quer dizer chamado para fora com um chamamento. Deus nos chamou para sair do mundo. Então, o que é a igreja? A igreja são o conjunto daqueles que Deus escolheu, chamou para sair para fora. Para fora de onde? Do mundo. Então, a natureza da igreja é totalmente diferente da natureza do mundo. Totalmente diferente. Nós somos chamados para fora do mundo. Se o mundo volta a entrar na igreja, destrói a igreja. Foi o que aconteceu naquela época. A igreja era totalmente fora do mundo. Nós fomos chamados, o Senhor disse que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós vivemos no mundo, mas como se não vivêssemos, como Paulo fala. Vivemos aqui, mas como se não aproveitássemos essas coisas do mundo. Vivemos aqui, mas nós não somos aqui. Irmão, nossa origem é lá do alto. Lá em João capítulo 3, quando o Senhor falou para Nicodemos que que ele sabe nascer de novo, lá em João capítulo 3, é nascer do alto. Irmão, nossa origem é o céu. Nossa origem não é nessa terra. A igreja tem outra origem. O mundo, a origem do mundo é essa terra. A origem do mundo são as coisas malignas. A origem do mundo é Satanás. A nossa origem, como igreja, é do céu. Eu vejo muitos cristãos falando errado, tá? Errado, errado. Meu alvo é ir para o céu. Eu vou para o céu. Meu objetivo é ir para o céu. Irmão, nós não vamos para o céu.
Nós viemos do céu. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós nascemos lá do alto. Nós viemos do alto. Não é, o céu não é para onde nós vamos, é de onde nós viemos. Lá em João capítulo 3, o Senhor fala: quem não nascer de novo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Quando fala que quem não nascer de novo é quem não nascer do alto. Nós nascemos do alto, nossa origem é celestial. Lembre-se, como igreja, nós somos simbolizados pelas estrelas do céu. Nós somos as estrelas do céu. Mas de repente, agora, você pega a igreja que tem uma natureza totalmente diferente da natureza do mundo e se mistura as duas coisas. Vamos voltar aqui para Apocalipse, tá? Aí nós vamos entender melhor. Irmãos, tem tanta coisa que eu precisava falar, e eu tenho até dificuldade de explicar para os irmãos, porque é muito profundo. Espero que os irmãos entendam, e muito sério isso, mas vamos lá. Vamos ler. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Dois pontos. Quando o senhor está dizendo isso, que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, essa afirmação do Senhor, ele está dizendo que ele é a solução para a igreja em Pérgamo. O fato do Senhor ser aquele que tem a espada afiada de dois gumes é isso que vai salvar a igreja em Pérgamo dessa união, desse casamento. Daqui a pouco eu vou voltar nesse versículo, eu vou entender. Mas essa é a solução, é o remédio do Senhor para salvar esse casamento maligno que houve entre o mundo e a igreja. O que pode tirar agora, o que pode produzir separação entre o mundo e a igreja? Tirar o mundo da igreja agora, que se uniram, o que pode tirar a separação? O único fator que pode tirar a separação é o Senhor com uma espada afiada de dois gumes. O Senhor, com a sua espada afiada, ele penetra nessa união profundamente, ele separa. Irmãos, quão desesperadamente nós precisamos do Senhor com uma espada afiada de dois gumes. Ele é que penetra para tirar essa separação, para tirar essa união maligna. Mas daqui a pouco eu falo sobre. Vamos continuar. Versículo 13. Conheço, o Senhor está falando para a igreja em pé. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda no livro de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, o Senhor está falando isso para a igreja. Eu falei isso na mensagem passada. O Senhor está falando isso para a igreja. O Senhor está falando que a igreja em Pérgamo, o Senhor conhecia o lugar onde a igreja em Pérgamo habitava. E onde era o lugar que a igreja em Pérgamo habitava? Era onde estava o trono de Satanás. Irmãos, aonde está o trono de Satanás? No mundo. A Bíblia fala, o Senhor fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, ele é o trono dele, onde ele governa, é o mundo. Mas agora o Senhor está dizendo que esse trono está na igreja. Ou seja, a igreja e o mundo tornou-se uma coisa só. Agora a igreja passou a ser o mundo, passou a ser o campo de ação de Satanás. Ele manda na igreja, ele tem o trono na igreja. E no final do versículo fala: onde Satanás habita. Satanás habita no mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Jaz o mundo está morto em Satanás. O mundo está enterrado em Satanás. Mas aqui fala que Satanás está habitando na igreja. Ou seja, houve uma união tão forte entre o mundo e a igreja, Satanás agora habitava na igreja. Mas eu vou explicar, por isso, irmãos, hoje nós vamos falar essa questão do mundo. E eu queria que vocês não se desviassem, não distraíssem a sua mente agora, irmão, porque é algo tão sério, irmãos. Eu tremo a falar isso. Como eu falei, eu tenho dificuldade de explicar para os irmãos, tanto que isso é algo sério. Mas vamos começar devagarzinho. Versículo 13. O Senhor fala assim: conheço o lugar onde habitas. Irmão, eu queria aplicar isso agora, começando aplicando para a nossa vida. O Senhor conhece o lugar
onde cada um de nós habitamos. Quando fala habitar, é morar junto. Lembre-se que habitar só habita pessoas que estão morando juntas. Quando fala habitar, é pessoas. Você não fala assim, na minha casa habita 2 camas, na minha casa habita 10 cadeiras, na minha casa habita 2 geladeiras e um fogão. Não. Quem habita são pessoas. E se as pessoas habitam juntas, porque elas estão em união. Assim como os pais habitam com os filhos, porque eles têm uma união forte entre pais e filhos. Assim como o cônjuge habita com o outro, porque há uma união forte entre um cônjuge e outro. Quando o Senhor falou que conhecia o lugar onde habita, é que a igreja tinha uma união, habitava junto com Satanás. Os crentes habitavam com Satanás agora, tinha uma união forte entre os crentes e Satanás. Mas, irmãos, eu queria aplicar para a nossa vida. O Senhor conhece o lugar onde nós habitamos. Por mais que a igreja em Pérgamo, quem sabe, tentou esconder do Senhor que ali habitava o trono de Satanás, o Senhor sabia. Irmão, o Senhor conhece o lugar onde eu e você habitamos. Talvez nas reuniões da igreja nós sejamos uma coisa. Talvez na nossa casa, onde nós habitamos, sejamos outra. Mas lembre-se, o Senhor conhece onde você e eu habitamos. Como você é, como eu sou na nossa casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais. Há tantas histórias, né, de irmãos que falharam nisso. Eles eram maravilhosos nas reuniões da igreja, junto com os irmãos, tal. Era até admirado pelos irmãos, mas em casa eles eram simplesmente odiados pelos próprios filhos, pelos próprios pais, pelos próprios cônjuges. Houve uma história de uma irmã que procurou o irmão responsável da igreja e falou assim: Irmão, eu posso passar a morar no local de reuniões da igreja? O irmão achou estranho. Por que, irmão, você não quer morar na sua casa, quer morar no local de reuniões da igreja? Ela falou assim: porque aqui no local de reuniões da igreja meu marido é tão maravilhoso, meu marido é tão espiritual, meu marido é tão cheio de vida de Deus, mas lá em casa ele é terrível, ele é outra pessoa. Então eu prefiro morar aqui com ele, porque aqui ele é outra pessoa. Irmãos e irmãs, o Senhor conhece o lugar onde nós habitamos. Quem nós somos de fato? Nós somos de fato quem nós somos na nossa família, onde nós habitamos. A vida da igreja, a igreja não é só as reuniões. As reuniões é parte do viver da igreja, mas também lá no nosso trabalho também é a igreja. Lá na nossa casa também é a vida da igreja. Por isso que em Efésios, o livro de Efésios, que é um livro tão elevado, cujo tema principal do livro de Efésios é a igreja, no final do livro de Efésios, de repente, o início do livro de Efésios, Paulo começa falando da igreja, o que o Senhor fez, nos salvou, está nos edificando, é algo maravilhoso. Aí no final de Efésios, parece que Paulo muda o assunto, parece, começa a falar de relacionamento conjugal, começa a falar de relacionamento entre pais e filhos, começa a falar de relacionamento entre marido e mulher, começa a falar de relacionamento entre patrão e empregado, entre servos e escravos, que na época era patrão e empregado. Como é que pode, né, uma epístola que fala do viver tão elevado da igreja terminar falando de relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos e patrão e empregado? O que quer dizer isso? Quer dizer que relacionamento entre cônjuges é a igreja também. Relacionamento entre pais e filhos é a igreja. Relacionamento entre patrão e empregado é a igreja. Ou seja, o viver da igreja não é só reuniões. O viver da igreja é o que você vive com a sua mulher e com o seu esposo, o que você vive com os seus filhos e com os seus pais, o que você vive lá no seu trabalho, com os seus empregados ou com os seus patrões. O lugar onde nós habitamos, o Senhor conhece. E a igreja e a carta de Colossenses também que fala do Cristo maravilhoso, né? A carta se eles lembram, né? A carta de Efésios e a carta de Colossenses são cartas quase que gêmeas, né? Só que a carta de Efésios mostra o tema principal é a igreja. A carta de Colossenses, o tema principal é Cristo, a supremacia de Cristo, como Cristo é maravilhoso, sente todas as coisas. Por que são cartas gêmeas? Porque Cristo e a igreja formam um casal perfeito. A igreja em Efésios, Cristo em Colossenses. Quando junta as duas coisas, eles são idênticos, porque eles são um só.
Cristo e a igreja formam um casal perfeito, formam um novo homem. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, eles estão unidos. E nessas duas cartas, são cartas gêmeas também, porque os assuntos são muito semelhantes. Por um lado, Efésios começa falando de Cristo, e aí termina essa carta falando de relacionamento conjugal, familiar e de empregados e patrões. Colossenses começa falando da superioridade de Cristo, como Cristo é o centro de todo o universo, Cristo ele é maravilhoso, Cristo tem a primazia, Cristo tem tudo, Cristo é tudo. E aí no final de Colossenses termina falando de relacionamento entre cônjuges, pais e filhos e patrões e empregados. Ou seja, na carta de Efésios, o que nós vivemos com o nosso cônjuge, que vivemos com nossos pais ou filhos e que nós vivemos com nossos empregados ou patrões, reflete a igreja. A carta de Colossenses, percebe que eu não estou falando, a carta de Colossenses, quando termina falando do viver conjugal, o que nós vivemos no viver conjugal e o que nós vivemos entre pais e filhos, e o que nós vivemos entre patrões e empregados, reflete Cristo. Efésios, o viver conjugal, familiar e o viver social de trabalho reflete a igreja. Em Colossenses, o viver familiar, conjugal, de trabalho reflete Cristo. Irmãos, onde nós habitamos é de fato quem nós somos. E o Senhor conhece o lugar onde habitas. Nesse lugar onde habitas, quem reina? O trono de Satanás ou o Senhor? O mundo reina na nossa casa ou Cristo reina na nossa casa? O mundo reina na nossa relação familiar ou Satanás que reina? Talvez nas reuniões da igreja nós mostremos uma coisa, mas quando chega na nossa vida familiar, é lá que nós sabemos quem tem o seu trono verdadeiro, se é Cristo ou se é Satanás. Quando chega lá no nosso trabalho, nós descobrimos quem tem o trono verdadeiro, é Cristo ou Satanás. Quando chega lá no nosso relacionamento entre pais e filhos, é que nós sabemos quem reina de fato, é Cristo ou Satanás. Aonde está o trono do Senhor? Quem que mora conosco? Vamos entender melhor? Filipenses. Vamos ler agora, vamos começar. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Filipenses 1, 2. Vamos ver, irmãos. Venham aí, Filipenses 1, 2. Fala assim. 2, na verdade, é Filipenses 1, 2, não. É Filipenses. Às vezes até eu tenho dificuldade em entender minha própria letra, viu, irmãos? Ah, Filipenses. Deixa eu achar para os irmãos, perdão, irmãos. É que eu entendo minha letra às vezes, viu? Eu anoto aqui, não entendo minha letra, mas eu vou achar para os irmãos aqui. Filipenses 2:12. Tinha um 2 escondido aqui que eu não achei. Filipenses 2:12. Fala assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Irmãos, quem nós somos de fato, somos não quando estamos na presença dos irmãos, mas como quando estamos na ausência dos irmãos. Ontem teve um casal aqui que jantou conosco, eles até falaram isso, né? Até a irmã, a Marley, falou isso, né? Que nós somos de fato, que ela é como esposa, ela é muito mais na ausência do Gleidson do que na presença do Gleidson. Porque na presença é fácil ser alguma coisa, mas na ausência é que ela realmente precisava ser a verdadeira esposa dele. É o mesmo princípio, irmãos, hoje. O Paulo fala aqui, assim, amados irmãos, estou lendo de novo. Filipenses 2:12. Como sempre obedeceste, irmão, nós obedecemos sempre.
Se nós somos aqueles verdadeiros e genuínos que amamos o Senhor, nós obedecemos ao Senhor na presença dos irmãos nas reuniões, ou quando os irmãos não estão junto conosco na ausência dos irmãos. É que Paulo fala que não só na minha presença vocês obedeceram, quando eu, Paulo, estava com vocês, para me impressionar. Não. Porém, vocês obedecem muito mais agora, na minha ausência. Quando eu não estou com vocês aí que vocês obedecem muito mais. E vocês, quando eu não estou junto com vocês, vocês desenvolvem muito mais a salvação de vocês com temor e tremor, sabendo que é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos e irmãs, quem nós somos de fato? Somos na ausência dos irmãos. E quando nós somos verdadeiramente aqueles que nós devemos ser na ausência dos irmãos, é que o Senhor fala para nós assim: conheço o lugar onde tu habitas. Vamos ler lá, Filipenses agora. Vamos ler Filemão. Vamos ler Filemão. Eu gosto tanto desse versículo, irmãos. Filemão. Filemão. Eu não estou falando da carta de Filemão, não. Estou falando da carta de Filemão, mas estou me referindo a um versículo específico da carta de Filemão. Vamos ler lá. Filemão. Abre Filemão, por favor, Filemão. Acho lindo esse versículo dentro da carta de Filemão. Filemão, capítulo único, né? Capítulo 1, versículo 2, que é um capítulo só, então. Filemão, versículo 2, né? Capítulo 1, versículo 2, vamos por assim dizer. Olha que coisa maravilhosa. Acompanhe comigo. E a irmã Áfia. Vamos ler o versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, de irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Irmãos, essa frase é maravilhosa. A igreja que está em tua casa. É claro que Paulo estava se referindo que a igreja em Colossenses, onde Filemão, Áfia e Arquipo faziam parte, acredita que Áfia era esposa de Filemão e Arquipo era o filho deles, né? Paulo estava querendo dizer que a igreja se reunia na casa deles. O local de reuniões da igreja, naquela época, era a casa de Filemão e de Áfia e do filho Arquipo. Mas, irmãos, o princípio que quero aplicar aqui é que, irmãos, a nossa casa tem que ser a igreja. A igreja tem que reunir na nossa casa. Ainda que a nossa casa não seja fisicamente local de nós da igreja, ainda assim, a nossa casa, o Senhor deveria poder dizer assim: puxa, a igreja que reúne na casa do Gustavo, a igreja que se reúne na casa do João Carlos, a igreja que se reúne na casa do Gleidson, a igreja que se reúne na casa do Natal, a igreja que se reúne na casa do Juliano, a igreja que se reúne na casa do Seba da Regiane, a igreja que se reúne na casa da Nair. Irmãos, a igreja deve se reunir na nossa casa. A igreja e a nossa casa devem ser a mesma coisa. Ainda que um dia a igreja se reúne no local de Deus próprio, mas a igreja deveria sempre reunir na nossa casa. Irmãos, estão entendendo o princípio que eu querendo chegar? Querendo chegar que a nossa casa e a igreja não podem ter diferença, irmãos. Que o Senhor um dia diga assim para cada um de nós assim: eu louvo, eu estou alegre porque a igreja reúne na sua casa. O que você é lá no local de reuniões é o mesmo que você é na sua casa. Porque ambas as coisas estão reunidas juntas. O lugar de habitação de Deus é o mesmo. Eu conheço onde tu habitas. Tu habitas com o povo de Deus. Entende, irmãos, o meu princípio onde eu quero chegar? Vamos para Colossenses, capítulo 4. Vamos entender melhor. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos lá. Colossenses 4:15. Olha só. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Quem que você hospeda na sua casa? A igreja? Mais uma vez, é claro, irmãos, eu sei que Paulo aqui, quando disse esse versículo, literalmente ele estava dizendo que o local de reuniões da igreja de Laodiceia era a casa de Ninfa. Naquela época, o local de reuniões da igreja de Laodiceia estava reunido na casa de Ninfa.
Eu sei que pode ter literalmente isso, mas eu estou aplicando para a nossa vida, porque essa deve ser a realidade. E quando os irmãos não estão reunindo mais? Quando a reunião acaba, vão para sua casa, a igreja deixou de estar na sua casa? Quando os irmãos estão reunindo, nós somos espirituais, maravilhosos, adoramos a Deus, etc. Quando os irmãos vão embora, na ausência dos irmãos, nós continuamos sendo espirituais, maravilhosos e adoramos a Deus ou paramos com tudo isso? Se paramos, os irmãos foram, acabou a reunião da igreja, aí virou aquele inferno na casa, né? Briga de pai com filho, de filho com pai, de marido com mulher, aquela confusão, e briga e tal, e se xinga e tal. Eu nunca me esqueço, né, que eu não estou falando nomes não, tá, irmão? Mas nunca me esqueço, que eu cheguei aqui em Araguaína, né? E aí tem uma família, né, é, que reunia, né, da igreja e tal. E um belo dia, eu nunca falei para ninguém isso, né? Um belo dia, eu passei perto da casa dessa família de irmãos, e esses irmãos nem sabem, nem estou falando para vocês quem é também, não me interessa. O princípio aqui é só o exemplo. Passei perto da casa desses irmãos e eu consegui ouvir, né? O irmão, o pai, gritando com os filhos, xingando o filho de tudo quanto é coisa. Eu falei, puxa vida, esse mesmo irmão é o irmão que compartilha nas reuniões da igreja. E ele xingando palavrões com os filhos e tal. Ele não sabe o que eu ouvi. Também, quem sou eu? O princípio aqui não é quem, porque eu ouvi. A questão é que o Senhor conhece. Se o homem conhece ou não, não interessa. Se eu não tivesse ouvido isso, não interessa. Mas o ponto é, o Senhor conhece onde tu habitas. Eu conheço onde você mora, o que você faz, como você lida com os seus. Eu conheço se na sua casa tem o trono de Deus ou de Satanás. Eu sei onde tu habitas, se o mundo habita contigo. Irmãos, tem irmãos que terminou a reunião da igreja, pega a Bíblia e se põe no buraco só na próxima semana. Só na próxima semana para ter uma oração novamente. Só na próxima semana, a próxima reunião para falar de Deus novamente. Enfiou, puf, a Bíblia em algum canto e mundão. Mundo. Mas quando chegar no próximo reunião da igreja, opa! Puxa a Bíblia, vamos orar, vamos tal. Os homens não vão saber, mas Deus conhece. Isso é sério, irmãos? É. O que tem a ver isso com a igreja em Pérgamo, Gustavo? Você desviou da igreja em Pérgamo? Não desviei. Pérgamo é o casamento entre a igreja e o mundo. Como está o nosso casamento entre Cristo e o mundo? Como está a nossa vida familiar? O que aconteceu na igreja em Pérgamo como um todo, começa também no nosso coração. O que reflete lá na reunião da igreja começa no meu relacionamento entre eu e minha esposa e meus filhos. Se todos os irmãos da igreja são mundanos, como é que você acha que a igreja vai ser? Espiritual? Se todos os irmãos da igreja, durante a semana, habitam o trono de Satanás na casa dos irmãos, como é que vai ser a reunião da igreja? Espiritual? Irmãos, por isso que Colossenses e Efésios começam falando de coisa elevada, Cristo e a igreja, e terminam no relacionamento familiar de trabalho. Porque começa falando de pontos espirituais e também de pontos muito práticos, porque o que é prático tem que ser espiritual. Vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 3. Puxa, irmão Gustavo, você não erra com a sua esposa? Erro muito. Você não erra com seus filhos? Erro muito. Mas, irmãos, o meu desejo, todo o meu coração, é que na minha família habite o trono de Cristo. Que Cristo governe, começando no meu coração, passando pela minha alma, passando pelo meu espírito, pelo meu corpo, e chega até os meus filhos, até a minha esposa. Eu desejo isso. Aqui eu sou exposto ao máximo na minha casa, aqui eu sou iluminado ao máximo. Mas é aqui que começa o governo de Cristo. É na minha família.
Aqui tem que ter o trono de Cristo. Começa aqui e termina nas reuniões da igreja. Ou começa na reunião da igreja e termina na minha casa. Mas tem que ter o trono aqui. Vamos entender melhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Olha o que Paulo fala. Paulo aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, está falando justamente dos presbíteros. Quem são os presbíteros? São os irmãos que governam a igreja. São os irmãos que cuidam da igreja, na verdade. Cuidam, não governam, perdão. Cuidam da igreja. São os irmãos que cuidam, são os presbíteros, são os líderes da igreja. Aí Paulo falando deles, fala assim, vamos ler o versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, episcopado é presbitério, a mesma palavra. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo e presbítero é a mesma coisa, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ah, a pessoa, um presbítero tem duas mulheres, ou então uma mulher tem um caso. Que é isso? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso é o que ele é na família dele. Hospitaleiro, não dado ao vinho, não violento, porém condato, inimigo, condenas, não avarento. Aí você fala assim, pô, irmão, esse aqui pode não ser só na família dele, mas olha o versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Ou aí pode falar assim, mas o que tem a ver o governo da igreja, a presbítero que cuida da igreja, e Paulo, no meio, está falando de um irmão que cuida da igreja, vai falar da própria casa dele. O que tem a ver? Porque não são coisas separadas. Se o trono de Cristo não está na sua casa, como pode estar o trono de Cristo na igreja? E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Olha o versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se na sua própria casa. Paulo acha assim, inaceitável, absurdo. Ele fala assim: mas peraí, como é que alguém quer cuidar da igreja de Deus e não consegue governar a própria casa dele? Como é que ele espera que lá nas reuniões da igreja habite o trono de Cristo, na casa dele habite o trono de Satanás? Irmãos, lá na igreja é Cristo, na casa dele, nas reuniões da igreja é Cristo, na casa dele é o mundo. Se isso acontece, o que está acontecendo? Está tendo um casamento entre o mundo e a igreja. Pérgamo. Acabou de surgir Pérgamo na sua própria casa, irmão, na minha própria casa. E eu acho tão maravilhoso a maneira como Paulo fala. Paulo fala assim: olha o versículo 5 novamente, presta atenção. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, a sua casa e a minha casa, nós governamos. Mas quando fala da igreja, nós não governamos a igreja, na igreja nós cuidamos. Aí ele fala: como cuidará? Ele não usa a palavra governo, ele usa a palavra cuidado. A igreja, irmão, o presbítero não governa a igreja. Né? Um presbítero, ele cuida da igreja. Agora, a casa dele, ele precisa cuidar e governar. Não como um tirano, mas como é que você governa a sua casa bem? Como é que é governar a própria casa? Como é que é saber governar a própria casa? Aí você pode perguntar, define então, Gustavo, como é que alguém sabe que está governando bem a própria casa? Governar bem a própria casa, irmão, é você deixar o Senhor governar a sua vida. Não é ser um tirano, um autocrata, um déspota na sua casa, né? Um ditador na sua... Não, irmão, não é isso. Governar a casa é deixar Cristo ter o governo. Quando Cristo governa a minha vida, então eu, como pai, tenho governado bem a minha casa. Vamos ler lá, capítulo 5. Pula para o 5. Capítulo 5. Eu li, aliás, eu estou lendo 3 e 4. Vamos para o capítulo 3 de 1 Timóteo. Olha só. 3, versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher. Agora está falando dos diáconos, são os irmãos de serviço. Lá está falando dos presbíteros. Agora está falando dos diáconos. Olha o que fala dos diáconos. Os irmãos que servem na igreja. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Tá vendo, irmão?
Irmão, o que nós somos na reunião da igreja deve ser exatamente o que nós somos na nossa própria casa. Se na nossa casa habita o trono de Cristo, também habitará nas reuniões da igreja. Irmãos, nosso serviço na igreja, como diácono, nosso serviço na igreja deve ser um reflexo do nosso serviço na nossa casa. O que eu sou aqui, se eu sou um homem de oração aqui, eu sou um homem de oração lá. Se eu sou um homem da palavra aqui, eu sou um homem de palavra lá. Se eu sou um homem que ama o Senhor aqui, eu sou um homem que ama o Senhor lá. Se eu sou um homem que respeita a minha família, eu sou um homem que respeita os irmãos lá. Se aqui eu amo o Senhor de todo o meu coração, na dentro da igreja eu amo o Senhor de todo o meu coração também. Por isso é inaceitável na palavra de Deus que haja uma diferença, uma distinção entre a sua própria casa e as reuniões da igreja. Porque para Deus é a mesma coisa. Quando há o trono de Satanás na sua casa, irmão, também vai haver trono de Satanás nas reuniões da igreja. Não tem como separar duas coisas, são inseparáveis. Quando também há o trono de Cristo na sua casa, também há o trono de Cristo nas reuniões da igreja. São inseparáveis. O que nós somos aqui, seremos lá. O que nós somos lá, seremos aqui. Quando há uma separação artificial do que nós somos nas reuniões da igreja da nossa casa, não pense que nós estamos enganando o Senhor. O Senhor conhece muito bem que, na verdade, quem está governando é Satanás. Mesmo lá nas reuniões da igreja ou aqui. É só uma falsa aparência. Por isso é tão importante, e por isso eu estou repetindo que sobre a igreja em Pérgamo. Um casamento é um casamento. Se você casou-se com o inimigo, com o mundo, será mundano lá e será mundano aqui. Se nós casamos com o Senhor, seremos cristãos lá e cristãos aqui. Seremos genuinamente o que Deus quer que nós sejamos. Olha o versículo 13. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muito intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos pular, vamos continuar. Aí Paulo continua assim: escrevo-te estas coisas. Que essas coisas? Essas que acabou de falar aqui, do diácono que cuida da igreja e cuida da sua própria casa. Aí fala: escreva essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo falando assim: olha, Timóteo, tudo que eu escrevi até aqui é para que você, Timóteo, entenda como deve ser o seu procedimento na casa de Deus, que é a igreja. Então, se você ler tudo que Paulo falou até agora, desde o capítulo 1 até agora, você vai entender o seguinte: ora, o meu procedimento na igreja vai depender do meu procedimento na minha casa, porque a minha casa é a igreja. Como eu sirvo na igreja, é como eu sirvo na minha casa. Como eu governo a minha casa, é como eu cuido da igreja. Como eu oro na minha casa, é como eu oro nas reuniões da igreja. Como eu luto na minha casa, o bom combate da fé, eu luto nas reuniões da igreja. Irmãos, qual é o procedimento, como se deve proceder na casa de Deus? Como é que se deve proceder? Que é a igreja de Deus vivo, coluna da verdade. Como é que se deve proceder na casa de Deus? Existe o procedimento na casa de Deus? Existe. É o procedimento que você vive na sua casa. De forma espiritual. Esse é o verdadeiro procedimento. Irmãos, estão entendendo? Paulo também de falar tudo isso, ele resume tudo que ele fala até aqui no capítulo 3, 1 Timóteo, ele resume dizendo que tudo isso é o procedimento na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, a igreja é onde o Senhor mora, é onde o Deus vivo vive, ele habita lá. A igreja não é um prédio, a igreja não é o local de reunião, a igreja somos nós. O Senhor, se o Senhor é vivo na minha vida, na minha casa, aqui com a minha família, o Senhor é o Deus vivo, também será nas reuniões da igreja, o Deus vivo. Vamos para 1 Timóteo, vamos para capítulo 5, pula para o 5. Olha só, como Paulo repete todas essas coisas aqui. 1 Timóteo 5. Quase que todos os capítulos estão repetindo isso, né? Olha que coisa rica. Capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva, aí fala das viúvas, né? No capítulo 5, ele fala das viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro
a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, quer dizer, os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Está vendo, irmãos? Se nós honramos nossos pais, o Senhor diz assim, isso é aceitável diante de Deus, você vai me honrar também nas reuniões da igreja. Vamos continuar. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Aí fala o versículo 8, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha que versículo. Vou ler de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus familiares, especialmente dos da própria casa, especialmente os mais especiais é os da nossa própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Assim negou a fé? Porque, irmãos, o que nós somos na nossa casa é o que nós devemos ser nas reuniões da igreja. Onde está o trono do Senhor? E onde está o trono de Satanás? Mais uma vez, o Senhor vem nos perguntar. Perguntar não, o Senhor vem afirmar. Eu conheço o lugar em que tu habitas. Onde está o trono de Satanás? É isso? Espero que não. Espero que o Senhor fale para você, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Deus, de Cristo. Bom, vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 2. Então, irmãos, aqui, no versículo, voltando para o Apocalipse 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, então, um ponto muito importante. Então, mais uma vez, voltando aqui, eu saí da aplicação. Vou continuar a aplicação, na verdade, mas de uma maneira mais diferente agora. Então, o que aconteceu na igreja em Pérgamo é que houve um casamento entre o mundo e a igreja. Irmãos, a igreja e o mundo são muito diferentes. Nós precisamos perceber isso. Nossa origem é lá do alto, como eu falei para os irmãos, e o mundo é nessa terra. Quer ver? Vamos lá para João capítulo 8. João 8. Acompanhe os versículos comigo, irmão. João 8, versículo 23. O Senhor falou assim para os judeus. E prosseguiu. Vós sois, estou lendo João 8, 23. Vós, sobrou para os judeus, vós sois cá de baixo. Quando fala de baixo, esse de, a preposição de, em grego é ek, é a mesma preposição da palavra igreja, eclesia. Ek quer dizer que a origem de alguma coisa, chamados para fora, veio de fora daquilo. Então, quando você fala assim, vós sois cá de baixo, então quer dizer assim, vocês, a origem de vocês, judeus, é aqui de baixo. Vocês vieram aqui de baixo. A natureza de vocês é natureza terrena, mundana, satânica. Vocês estão debaixo do governo de Satanás. Aí ele fala, eu sou lá de cima. Amém! Eu sou, a minha origem é o alto. O Senhor é lá do alto. Vós sois deste mundo. Olha o problema do mundo. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Amém! O Senhor não tem nada a ver com o mundo. A natureza da igreja é totalmente diferente da natureza do mundo. O Senhor é do alto, nós também somos do alto, nascemos dele. Nossa origem é Deus. Nós não somos desse mundo. Irmão, como pode a igreja, então, se unir ao mundo? Vamos lá para João capítulo
15, versículo 19. João 15, 19, o senhor fala. Se vós, ó, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Por que primeiro? Porque nossa origem é o Senhor. O Senhor não é desse mundo. Você acabou de falar João 8, eu sou lá do alto. E nossa origem é do Senhor, nascemos do Senhor. Nascemos dele. Como nós nascemos do Senhor, o Senhor entrou em nós como Espírito, nós nascemos dele, nossa origem também é do Senhor. Por isso, antes do mundo nos odiar, odeia primeiro o Senhor. E a igreja também é odiada pelo mundo. O mundo e a igreja estão totalmente, irmãos, separados, porque são de naturezas totalmente diferentes. Porque a origem de ambas as coisas são diferentes. A origem do mundo é Satanás. A origem da igreja é Cristo. E Cristo veio do alto, e a igreja veio do alto também. Por isso, o mundo, ele nunca dá as mãos para a igreja. Nunca. O mundo, ele só tem um sentimento para com Cristo e para com a igreja: ódio. E a igreja também deveria ter um único sentimento para com o mundo: ódio. Não contra as pessoas, mas contra o sistema do mundo. Nós odiamos o mundo, porque o mundo não tem nada a ver conosco e com o nosso Senhor. Quando o mundo começa a dar a mão para a igreja, é porque a igreja virou mundana. Ela perdeu a sua natureza. Se o mundo, vamos ler de novo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, origem nossa fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Quando o mundo ama a igreja, e a igreja ama o mundo, porque a igreja e o mundo têm a mesma origem. Eles são um do outro. O mundo ama o que é seu. Quando a igreja e o mundo estão unidos, a igreja passou a ser possessão do mundo. O mundo ama o que é seu. Todavia, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Esse dele vos escolhi é o significado da igreja, eclesia, chamados para fora. Amém! Por isso o mundo vos odeia. Irmão, o mundo nos odeia. Nunca se esqueçamos disso, nossa origem é totalmente diferente. Ó Senhor Jesus. Irmãos, assim, olha, é tão claro essas coisas, né? Vamos ler 1 João. Vamos ler João 12. João 12, João 12. Antes a propósito, vai abrir João 12 aí. Irmãos, essa história, essa questão do mundo, é tão sério isso, irmãos, tão sério. Você sabe que todos nós cristãos, né, sabemos, né, isso é uma coisa já conhecida de todos nós, que a ênfase de todas as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, Paulo escreveu, se eu salvo engano aqui, 14 epístolas do Novo Testamento, né? Se eu não estiver equivocado aqui na minha conta. Então, qual que era a ênfase? Eu pergunto para vocês, irmão, qual é a ênfase das cartas de Paulo? Vamos dizer claramente, né, que a ênfase das cartas de Paulo é a igreja. Paulo é aquele que mais falou sobre a igreja. A palavra igreja aparece demais nas cartas de Paulo. Mas se eu perguntar para você, qual é a ênfase das cartas de João, então? Quais são as cartas de João? É o Evangelho, as epístolas, que é a primeira, a segunda, a terceira epístola, e Apocalipse. Sabe qual é a ênfase das cartas de João? Não é a igreja. A ênfase das cartas de João é o mundo. O mundo. Você sabia disso? Sabe por quê? Vou dizer para você. Nos evangelhos, Mateus, a palavra mundo em grego, porque sabe que no Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra mundo em grego é cosmos. Cosmos, tá? Então, cosmos é a palavra mundo em grego. A palavra cosmos, que é mundo, aparece no Evangelho de Mateus, sabe quantas vezes? 9. No Evangelho de Lucas, sabe quantas vezes? 3. No Evangelho de Marcos, sabe quantas vezes aparece? 3. Ou seja, 9 com 6 dá 15, certo? Então, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aparece somente no total 15 vezes a palavra mundo.
Mas nos escritos de João, que envolve o Evangelho, as epístolas e Apocalipse, aparece sabe quantas vezes? 105 vezes. 105 vezes. Como é sério isso? No Evangelho de João, aparece a palavra mundo 78 vezes. Nas epístolas, aparece 24 vezes. Em Apocalipse, aparece 3 vezes. Então, se você somar 78 com 24 com 3, são 105 vezes que João fala de mundo nos seus escritos. Que a ênfase de João é o mundo. Como é sério isso, irmãos? Como é sério isso? A ênfase de Paulo é a igreja. A ênfase de João é tomar cuidado com o mundo. Porque Paulo e João, quer dizer, o Senhor, que na verdade que é o escritor das cartas de Paulo, é o Senhor, né? Só usou Paulo. E o escritor das cartas de João é o Senhor. Só usou João. Porque o Senhor sabe quanto é importante a igreja não se unir com o mundo. Por isso, a ênfase de Paulo, igreja. A ênfase de João, mundo. Irmãos, tomemos cuidado. É muito fácil um crente começar a se unir ao mundo. Mesmo sendo um absurdo total, mesmo sendo inaceitável, mesmo sendo uma coisa que não dá para acreditar. Mas acontece todos os dias. Todos os dias a gente vê um casamento de Pérgamo entre a igreja e o mundo. Não é sem motivo que a ênfase de Paulo é a igreja, e não é sem motivo que a ênfase de João é o mundo. Porque essas duas coisas precisam ser totalmente diferentes. Nunca podem se unir. Porque a igreja saiu do mundo. É outra origem. A origem é o céu, mas ela saiu desse mundo porque ela tinha outra origem, a origem celestial. O mundo é dessa terra. Vamos continuar. Agora vamos para João 12. João 12, 31. Olha o que o senhor fala. Presta atenção como é sério isso. O senhor falou assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O Senhor está dizendo aqui em João 12, 31, que ele chegou o momento de julgar o mundo e expulsar o príncipe desse mundo. Isso quer dizer que, em relação ao mundo, quando o Senhor Jesus pensa no mundo, um sentimento que o Senhor tem em relação ao mundo é julgar. E o único sentimento que o Senhor tem em relação ao príncipe desse mundo é expulsar. Isso quer dizer que, aos olhos de Deus, o mundo está sob o juízo e julgamento de Cristo. E o Senhor está pronto para expulsar o inimigo deste mundo. Irmãos, se a igreja, como cada um de nós, ou a igreja, nós como igreja, individualmente e coletivamente, nós começamos a amar as coisas do mundo, nós entramos dentro do julgamento de Deus sobre o mundo. O Senhor vai nos julgar junto com o mundo. O crente não deveria nunca se unir às coisas do mundo. Ao fazê-lo, ele cai debaixo do juízo que Deus tem por mundo. Porque tudo que o Senhor tem para esse mundo é julgamento. Vamos só entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Nunca temos relação nenhuma das coisas desse mundo, porque senão a gente cai dentro do juízo de Deus para esse mundo. Esse que é o ponto que eu quero enfatizar para os irmãos, tá? Vamos lá, 1 João agora. Vamos para a Epístola de João. 1 João, capítulo 5. Eu quase terminando, tá, irmãos? 1 João. Quer dizer, tinha muito que falar ainda, né? E eu vou deixar para falar semana que vem. Mas vamos ler só 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 19. Paulo fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmão, nós crentes precisamos ter dois tipos de saber, de conhecimento. Sempre. Primeiro sabemos quem nós somos, de quem nós somos. Nós somos de Deus. Quem é o nosso possuidor? Quem é aquele que nos comprou com seu sangue por um alto preço? Quem é aquele que nos resgatou do mundo? Quem é aquele que nos tirou de uma posição miserável que nós estávamos, condenados no mundo, porque o mundo está debaixo da condenação de Deus? Por isso que o Senhor falou lá em João capítulo 3,
que aquele que não aceita Cristo já está condenado junto com o mundo, porque o mundo está debaixo da condenação do Senhor. Acabamos de ler, né, em João capítulo 12 também. O Senhor veio para julgar o mundo. Mas o Senhor um dia nos comprou desse mundo, nos tirou de lá e nos tirou da condenação. Por isso, porque nos tirou de lá. E agora nós trocamos de possuidor. Não pertencemos mais ao mundo, pertencemos ao Senhor. E o crente deveria sempre saber: eu sou do meu Senhor, eu sei de quem eu pertenço, eu não tenho nada a ver com esse mundo, a minha origem é lá do alto, eu sou lá do alto. Esse é o primeiro conhecimento que nós precisamos ter. Nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Somos de Deus. Segundo saber, nós precisamos ter. E que o mundo inteiro, sem exceção, o mundo inteiro está morto em Satanás. O mundo inteiro está no maligno e nós não temos nada a ver com esse mundo. Isso nós nunca devemos esquecer, irmãos. Toda vez mas nós estamos nesse mundo, estamos. Mas nós devemos nunca esquecer, ao viver nesse mundo, caminhar nesse mundo físico, nós nunca devemos esquecer, nós não somos desse mundo, nós somos de Deus. Eu não tenho nada a ver com essas coisas que o mundo pratica ou vive. Eu sou do Senhor. Nós somos separados. Nós somos santos. A palavra santo, em grego, quer dizer separado. Nós somos santos. Nós não temos nada a ver com esse mundo. Nós temos uma barreira com esse mundo. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Assim como um barco está no mar, mas o mar não está no barco. Irmão, nós estamos separados. Assim como um peixe que vive na água salgada não é salgado. Interessante, né? Por que você pega o peixe de água do mar e tem que botar sal nele para preparar? Se o peixe bebe água salgada todo dia, deveria ser salgado. Mas o peixe consegue ter uma separação. Ele vive no mar, mas o sal não vive nele. Ele vive na água salgada, mas a água salgada não penetra nele. Irmão, nós estamos nesse mundo, mas nós sabemos de quem nós somos. Somos de Deus. Nossa origem é lá do alto. Vamos ler Gálatas capítulo 6, 14. Aí semana que vem eu vou continuar um pouquinho mais sobre isso. Vamos só terminar com Gálatas 6. Gálatas 6, 14. Até agora, irmãos, sabe, eu ainda imagino que muitos de nós ainda não estejamos ainda entendendo a seriedade disso. Como eu não tenho tempo mais, mas semana que vem eu não vou continuar falando isso, mas eu não entender a seriedade que isso, mas irmãos vão perceber que às vezes, irmãos, muitas vezes, nós, os crentes, somos mundanos. A luz talvez não tenha penetrado ainda tão profundamente no seu coração, nem no meu, mas a partir da semana que vem, irmãos, vão entender melhor. Quando João começar a explicar o que é o mundo, aí você vai entender, e eu vou entender, que muitas vezes nós amamos esse mundo. Mas vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Paulo fala assim, abram aí, irmãos, para terminar. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, o que você entende nesse versículo? Paulo está dizendo aqui que de um lado está Paulo, de outro lado está o mundo. E quem está entre Paulo e o mundo? A cruz. A cruz em que houve uma redenção, a redenção de Cristo por nós foi feita na cruz. Então, a cruz, a redenção de Cristo na cruz, é a barreira de separação entre eu e o mundo, entre Paulo e o mundo. Quando Paulo olha para o mundo, ele vê o que ele vê? O que ele vê antes? Ele vê a cruz. Aí ele vê o mundo crucificado na cruz. E quando o mundo, por outro lado, olha para Paulo, vê o quê? Paulo crucificado na cruz. O mundo olha para Paulo e fala assim: ih, perdemos Paulo. Paulo já era. Paulo agora virou crente. Ih, acabou. Ó, esquece, gente. Não chama Paulo para festa mais. Não chama Paulo para as coisas do mundo. Paulo morreu.
Para nós, Paulo morreu. Paulo foi crucificado. Morreu. Acabou Paulo. Esquece Paulo. E a mesma coisa, quando Paulo olha para o mundo, Paulo fala assim: ih, o mundo morreu. Eu esqueço o mundo. O mundo para mim está morto. Não tem nada a ver com o mundo mais. O mundo está crucificado. O mundo foi totalmente destruído na cruz por mim. O mundo olha para nós e fala assim: Gustavo morreu. Gustavo foi totalmente destruído. O Gustavo não existe mais. É outra pessoa agora. E eu olho para o mundo e falo assim: o mundo morreu. Eu amava tanto o mundo era tão bonito, tão lindo para mim. Agora o mundo tem graça nenhuma mais. O mundo morreu. O mundo está destruído. O mundo está crucificado. O mundo para mim nem existe mais. O mundo agora foi destruído pela cruz. Entre eu, Gustavo, e entre Paulo e o mundo, entre eu e o mundo, Gustavo e o mundo, há a cruz. A cruz é a barreira de separação. Como eu posso voltar para o mundo, me unir ao mundo, se tem a cruz entre nós? A redenção. É o mesmo princípio. Vocês se recordam? Aí eu vou terminar com esse exemplo. Vocês se recordam o que o Senhor fez lá com o povo de Israel? Lembre-se, quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo de Israel, eles estavam no Egito, escravos de Faraó. Vocês sabem que o Egito é um símbolo do mundo. E vocês sabem que Faraó é um símbolo de Satanás. E vocês sabem que o povo de Deus no Egito, escravos de Faraó, é um símbolo daqueles que Deus escolheu, mas que ainda não foram chamados, não foram salvos, eles são escravos de Satanás, estão no mundo ainda. Eu sou um chamado, você é um chamado, nós somos eleitos, porque como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? Porque eu fui salvo, você foi salvo, então Deus nos escolheu. Mas quando eu estava lá no mundo, eu não sabia disso, você não sabia disso. E nós éramos escravos de Satanás, não sabíamos, sofrimos. E sem perceber, aí nós não tínhamos consciência disso, quer dizer, a maioria não tinha, eu não tinha, mas lá no nosso coração, intimamente, é como nós clamássemos: Senhor, nos liberte de Faraó, estamos sendo sofridos, Faraó está nos fazendo queimar tijolos, construir cidades para ele, Satanás está nos dando chibatada, nós estamos sofrendo. E aí o Senhor, então, um dia ouve nosso clamor e o Senhor envia um libertador, Moisés. Moisés é um símbolo de Cristo que vem nos libertar das garras de Faraó. Tanto é que em Hebreus fala que Cristo é o verdadeiro Moisés. Aí o Senhor um dia nos liberta. Mas como o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor, como é que ele nos tirou do Egito? O Senhor abriu o mar. Abriu o mar é a separação. E aí nós passamos com os pés secos. Quando chegamos do outro lado do mar, o mar, puf, se fechou. De forma que quando agora nós estamos do outro lado do mar, a gente olha para o mundo, fala assim, para o Egito, fala assim: Egito, nunca mais você vai me ver. Porque agora existe uma barreira de separação entre nós, entre eu e você, Egito, que é um escravo. Agora eu sou um liberto. Agora eu estou com o meu Moisés, com Cristo, e ele me libertou. O mar vermelho se fechou. O mar vermelho é o símbolo do batismo, não é? A redenção, a redenção é o símbolo, é simbolizado pelo o sangue passando nos umbrais da porta. Lembra? Antes de sair, ele já comeu o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. Aquele tinha que pegar um cordeiro, matar e pegar o sangue nos umbrais da porta. Aquele é um símbolo da redenção. O Senhor nos salvou do mundo. Ele nos redimiu para sairmos do mundo, sairmos do Egito. No outro dia, depois que passaram o umbrais, veio o sangue nos umbrais da porta, veio o anjo exterminador, matou os primogênitos. No outro dia, Faraó libertou o povo, deixou o povo ir e o povo saiu. Depois do sangue, nós somos libertos. Mas aí somos totalmente libertos mesmo quando passamos pelo mar vermelho, que é o batismo, que é finalmente a confissão para todo o universo que nós agora somos do Senhor, morremos para o mundo, fomos batizados, nascemos uma outra pessoa agora. E agora não tem mais como ter volta. Fechou-se o mar. Irmãos, sempre há uma separação entre a igreja e o mundo. Tem um mar. E esse mar é o batismo, é a cruz, por outro lado também. Existe um mar. Quando Paulo olhava para o mundo, tinha um mar que é a cruz. Quando o mundo olhava para Paulo, o Faraó olhou para o outro lado, o povo morreu, está do outro lado já. O povo já morreu, acabou, eu não posso fazer mais nada pelo povo mais, não posso mais perseguir o povo, tem um mar agora. Há uma separação, há um mar entre nós, tá bom? Jesus é o Senhor, para por aqui, semana que vem a gente continua mais. Amém.